Ter mais. Vamos lá, vamos explicar o que está acontecendo. O advogado está no direito dele, está no dever dele de defender, ele inventa essas coisas aí, fala que laranja é banana, que banana é maçã, e quem quiser compra com farinha o que ele vender aí. A verdade é o seguinte, que o Renato Freitas tem sua cassação sobre um tema específico, um fato. Ele invadiu uma igreja e isso não pode ser feito. Ponto. Ah, não há provas. Tem a imagem lá. Aliás, o relatório do relator do caso é muito feliz quando, de forma simples, explica o seguinte: o padre fecha a porta da igreja na cara dos manifestantes. Ele não queria eles ali e eles dão a volta e entram pela porta lateral. Tá na imagem. É só ver. Se isso não for prova, eu não sei mais o que é prova. Então é importante pontuar isso. E é claro que o PT vai recorrer para o judiciário, que hoje, né, é o local onde eles ficam mais à vontade. O judiciário soltou Lula, né, anulou os processos dele, da forma que todo mundo sabe o que foi feito. Então o PT se sente à vontade no meio judiciário porque tem ali uma vantagem. Infelizmente temos que dizer isso aqui. Hoje o PT confia no judiciário como alguém que o ajuda, não como alguém que faz justiça. É por isso que eles falam que vão correr para o tapetão. Sobre a cassação em si, importante explicar o seguinte: a cassação quase não aconteceu porque o PT jogou forte no Conselho de Ética, que é um fórum menor, né, onde é possível fazer mais pressão, e por muito pouco, o Conselho de Ética não sucumbiu ao PT. Sabe por que não sucumbiu? Por causa da pressão popular. Por causa da pressão popular, e não se enganem. Ali tinha vereador que queria passar a mão na cabeça dele, sim, mas ficou com medo da reação popular. Então, o Renato Freitas vai para a cassação agora em plenário porque os curitibanos se mobilizaram e cobraram de seus representantes. Apenas isso. Senão, iam dar um jeito de dar uma punição mais leve. Tem vereador aí que ficou preocupado com a repercussão que ia dar um possível voto dele passando a mão na cabeça do Renato Freitas. Então, por pouco, ele não conseguiu se safar. Aí, quando vai para o plenário, aí a coisa muda de figura. Primeiro, porque quem está no plenário, ou seja, todos os vereadores, já viu que a pressão vai ser grande. Que se votar assim ou assado, vai ter problemas talvez com o seu eleitorado. E segundo, porque a maioria da Câmara parece ser a favor da cassação. Pelo menos eu converso com vários vereadores, Paulo, e a maioria deles diz que vai votar pela cassação. Muitos cravam o placar bem robusto, com mais de 30 votos pela cassação. São 38 vereadores, muitos falam que ele terá mais de 30 votos pela cassação. Pois é, a tendência é essa, também é a minha impressão. A conduta do vereador Renato Freitas foi agressiva e grave, diferente do que pensa a defesa, que está fazendo o trabalho dela. O fato foi registrado, a prova é o registro do fato da invasão, o pessoal lá com camisas do PCB, com agenda mesmo, e o padre fecha a porta. Isso é indiscutível, tá lá, é só assistir, não precisa ir além. E então a Câmara dos Vereadores vai ter que responder à sociedade, a maioria das pessoas, até pelo processo de formação cultural e também por embasamento legal, mandamento constitucional, a lei penal sobre isso, a questão de proteção da realização de cultos, liberdade religiosa. O Renato teve uma conduta incompatível com a de um representante da Câmara e a Câmara tende a cassá-lo. E agora, quando vai ao plenário, depois da resolvida a situação do Conselho de Ética, como o Mark descreveu, o cálculo político ali no plenário, claro que tem o elemento jurídico, mas tem o elemento político. O cálculo político também é votar pelo Renato Freitas só beneficia o Renato Freitas, porque você perde todo o apoio do resto da sociedade e não terá o apoio dos petistas. Os petistas vão votar no PT e no Renato Freitas. Enquanto se você votar pela cassação, está votando conforme a tua base eleitoral, aquelas pessoas que são religiosas ou que entendem e respeitam a liberdade religiosa, pensam. Então fica muito difícil para o PT manobrar a partir daí. Por isso que eles vão tentar jogar numa situação maior de que quem vota pela cassação do Renato Freitas é racista, o que é uma palhaçada.
Importante reforçar isso, Paulo, que eles estão fazendo isso para tentar confundir as pessoas. Isso é fake news. Ele está sendo caçado por um fato. Ele invadiu uma igreja, ponto. Não tem nada a ver com racismo ou coisa parecida, né, Paulo? Não tem nada a ver. Se fosse um polaco fazendo o que ele fez, estaria respondendo do mesmo jeito. Se fosse um japonês fazendo o que ele fez, estaria fazendo do mesmo jeito. Não tem nada a ver com cor de pele. E aí o pessoal tenta jogar para essa área, porque aí as coisas ficam mais delicadas. Né? Mas não é disso. E o que, aliás, atrapalha a luta contra o racismo. Tá? Quando tudo é racismo, nada vira racismo. Banaliza uma situação que é grave, uma situação que tem que ser muito discutida e apontada, mas com clareza, tá? Com honestidade, porque senão você banaliza e joga contra a luta contra o racismo, que é o que o PT está fazendo. Paulo, e até para ser justo aqui, vamos colocar os pingos nos is. Também estava na mesma manifestação a Carol D'Artora, que também é vereador do PT. Ela mesma colocou fotos dela nessa manifestação nas redes sociais dela. Mas ela alega que não ocupou a igreja, que não invadiu a igreja e por isso não há do que se falar sobre cassação de Carol D'Artora. Ela também estava na mesma manifestação e o tratamento é diferente porque ela não cometeu crime algum. Eu reforço, o Código Penal diz que é crime invadir um templo religioso. Então, a Carol D'Artora não ocupou templo nenhum, não invadiu nada e por isso segue com seu mandato tranquilamente. Agora, o Renato Freitas invadiu e por isso ele está sendo processado e pode ser cassado. Então, dentro do próprio PT, Paulo, tem, né, a leitura clara de que as coisas são diferentes. Sim, tá pronto, tá resolvida a situação. É bem isso mesmo. Se fosse racismo, a coisa não seria assim. Aliás, a gente só de ficar falando aqui nessa história do racismo, nós já estamos aderindo à pauta dos caras. Já tá errado também. Tá? Tinha que ignorar isso. Porque é um absurdo, tá? Eu reitero, depõe completamente contra a luta contra o racismo.